Fala pessoal, vamos falar hoje sobre Cruzeiro 3, Vasco 3, aqui no iArbitragem. Aqui fazemos análise dos lances polêmicos e também avaliamos os gols da partida, ver se tem alguma coisa que não foi ali checada e tudo mais, para trazer para você a opinião da inteligência artificial. E obviamente a gente também não se furta e emite a nossa opinião, aqui no meu caso, Breno Brasil, o responsável do conteúdo aqui do iArbitragem. Aqui estão as redes sociais, canal do Instagram ainda por criar, mas chegaremos lá, tá bom? Então, vamos lá. Bom, Cruzeiro 3, Vasco 3, eu vou soltar aqui o vídeo e vamos mostrar primeiro os gols do jogo, ver se tem alguma coisa que chama atenção. Tá legal? Só lembrando, deixa eu pausar o vídeo aqui. Imagens do GETV, Casa TV. Essa bandeira americana aqui não tem a ver com guerra. Eu tenho um outro canal onde eu falo de economia americana chamado Café com Day Trade. Eu falo de macroeconomia e por isso eu uso essa bandeira aqui. Em breve eu vou fazer também um, um fundo aqui, um pano de fundo para o canal e arbitrar. Estamos só começando o canal, vai ter bastante coisa aqui para frente, tá legal? Então vamos lá, vamos soltar aqui. Esse é o primeiro gol. O Cruzeiro sai na frente, tá? Então você vai ver que o que poderia acontecer aqui seria eventualmente o gol do Christian pelo Cruzeiro. Poderia ter um impedimento, você vê aí pela linha, não precisa nem chamar, né? Tinha bastante. E aí depois a bola cruzada, o jogador tá atrás ali na bola, não faz sentido nenhum a gente falar. Aqui, um lance atrapalhado aí do Vasco, aí, nossa senhora, a gente chama atenção ali, mas nada demais. O cruzamento também saiu quase que da linha de fundo aqui nesse gol do Vasco. A gente vai ver no replay, ó. Era o elemento de jogo ó lá, mais próximo do goleiro, tá? Então também sem impedimento. Nesse caso, Vasco 1, Cruzeiro 1, Vasco 1. Agora, um outro cruzamento, o Vasco tem dificuldade ali, tem sempre alguém pressionando, o cruzamento sai rápido, o Matheus Cunha defende e depois a bola é escorada para dentro no rebote de cabeça. Tá? Também não vejo. Olha lá, o cruzamento também é meio que para trás. Tem dois jogadores do Vasco ali no Cruzeiro. Também não tem muita dificuldade. Agora, esse lance, houve VAR durante a partida. É um lance que a imagem até é um pouquinho forte. Ele podia ter machucado, né, o Matheus Pereira. Um pisão ali. Eu não acionei aí a arbitragem porque eu acho que não tem muita dúvida, né, com relação a essa expulsão. O jogador também não reclama, baixa a cabeça, e aí vem esse lance de cruzamento, o escanteio e o cruzamento, o jogador do Cruzeiro escora para dentro do gol. Tem ali uma reclamação, mas a gente vai ver no replay, ó, que de forma bem simples a bola bate na cabeça e nas costas do jogador do Cruzeiro, tá? Então assim, ó lá, cabeça, costas, não tem dúvida também, embora tenha uma reclamação ali do goleiro, tá? E aí o outro lance de gol, tem um desvio, aí tira completamente o Matheus Cunha da ação ali, ele estava indo para o outro lado, o Vasco comemora, se aproximando do fim do jogo ali, segundo tempo, e acha que venceu o jogo, né? Olha lá, esse desvio tira o Matheus Cunha ali e o Vasco vai na frente. Depois tem esse cruzamento, o Caio Jorge sobe sozinho, mas sozinho mesmo, sem grande dificuldade ali para colocar a bola para o chão e no outro canto do goleiro. Não precisa nem ser tão no canto, você vai ver que não foi tão no canto, não. Ó. E aí o goleiro do Vasco não consegue chegar. Olha lá. E agora, os lances polêmicos. Vamos falar um pouquinho. O primeiro lance polêmico é esse aí, ó. Uma esparrada ali, tem a questão do ombro a ombro, né, e tudo mais, mas me parece bem proposital, ó, a pancada ali, com uma força ali, razoável ali, o jogador do Vasco reclama um pouco, reclama, depois para de reclamar, o Cazé, da Cazé TV, ó, pancada ali, sai, sai, ó, e fala, pô, o Vasco tem que reclamar mais, isso aí foi pênalti, né? Na visão ali da Cazé TV, a gente sabe que ele é vascaíno e tal, mas os comentaristas da equipe ali concordaram com o pênalti. A gente vai colocar o lance lá no chat, tá? E vamos ver o que ele diz. Ó, ele toma a frente ali, né? Na minha época eu jogava bola, né? O pessoal falava muito em obstrução, né? Você tomar a frente ali, você vê que tem o replay foi várias vezes ali, foi aos 22, o jogo tava 1-0 pro Cruzeiro. E, e essa.
possível penalidade aí, tá? Mas vamos lá para a análise da arbitragem. Já tem muito replay aí já. Então, ação no corpo, sem foco claro na bola. Ação imprudente. Vermelho ainda não. Veredito final. Depois dessa reinterpretação, pênalti, marcaria. Cartão amarelo. Justificativa, carga no corpo sem jogar a bola, com impacto suficiente. Porque o lance divide opiniões, né? E aí, acho que é interessante parar aqui. A intensidade é discutível. A intensidade de bola e corpo não é 100% claro. Esse tipo de lance é clássico de arbitragem de campo não dá. O VAR não intervir se não for erro claro. Tá? Então, ele fala que olhando o replay, analisando o lance, é pênalti, mas é normal no campo não haver interpretação de pênalti. Aí teria que ser o VAR para intervir. O VAR não interviu, ele diz que também não é um erro grave com relação a isso. Tá? Então, é um lance interpretativo, mas que seria pênalti. E esse lance é curioso, porque o Renato já levantou as mãos ali, parece que ele já sabia que ia acontecer alguma coisa, quando acontece o lance ele já tá com a mão levantada ali, ó. E aí, ó, um possível puxão da zaga do Vasco no jogador, da zaga do Cruzeiro, no jogador do Vasco, nesse alçamento na área aí, ó. A princípio a gente não consegue identificar, mas aí no replay, olhando o outro ângulo, fica mais fácil. Esse aí, ó, tem a puxada ali. Será que tem intensidade? Análise da arbitragem. Vamos lá. O jogador do Vasco entra na área, progressão do defensor do Cruzeiro vem na abordagem, há contato na parte da perna e ou no corpo. O atacante perde o equilíbrio e cai. Se toca claramente na bola primeiro, tende a ser legal. Se não, aí ele levaria as possibilidades. Né? Contato leve, jogo sem contato imprudente, falta. Contato parece contato suficiente para derrubar. Não totalmente natural da disputa. Limpo. Se considerarmos o conjunto sem toque na bola, contato, perna e corpo, impacto que encaixa em calçar ou tentar calçar o adversário, dar uma carga imprudente dentro da área é pênalti. Minha decisão técnica: pênalti para o Vasco. Mais evidência de falta excessiva, menos zona cinzenta, contato mais decisivo na cara. E o cartão? A parte mais importante. Amarelo é o mais provável. Falta imprudente, tenta disputar a bola, interrompe o ataque promissor, mas não tem aí uma imprudência. Então ele daria pênalti e marcaria cartão amarelo para o jogador do Cruzeiro. Tá? E esse é o terceiro lance, que aí já é no segundo tempo, né? O jogo ainda estava 1-0 e terminou 3. No segundo tempo, não, desculpe. É no primeiro tempo. 27 minutos. A princípio parece uma encenação ali do Fabrício Bruno, mas tem esse puxão de camisa aí. Agora, tem intensidade para derrubar ou só puxou a camisa? Essa é a questão. É a grande questão desse lance, tá? Então a gente colocou aí, eu dei até um zoom, né? Ele parece se jogar ali depois que o lance acontece e tal, para valorizar, mas tem a puxada de camisa. Só que a camisa não me parece que tem uma ação no corpo do Fabrício Bruno, tá? Essa é a minha opinião. Mas vamos lá. Esse tipo de lance é análise bem objetiva da regra. O regra é muito simples, cara. Segurar, puxar, impedir o uso dos braços, falta. O puxão impacta. Se o puxão for claro, o impacta. Vamos lá. Existe indício de puxão, mas não parece um puxão prolongado com força clara. A queda pode ter componente de valorização. Atenção, ponto importante. Se houver a imagem mostrando a camisa esticando claramente ou o defensor segurando por tempo suficiente, aí seria pênalti. Tá? Então, veredito final. Pênalti não marcaria. Se marcado, aceitável dependendo do ângulo. Sem cartão, né? Lance típico de interpretação. Precisa ser muito claro, camisa esticando. Então, é isso que realmente a gente não identifica nesse lance. Pelo menos eu concordo com essa análise do VAR. E o pessoal da Casa TV ontem falou, se não me engano, que os 3 lances seriam pênaltis. Esse teve alguma discussão, mas pelo puxão. Só que esse puxão de camisa é como se ele só estivesse facilitando o jogador tirar a camisa. Não vem a ação da camisa no corpo do jogador e que impeça ele de fazer algum movimento, tá? A minha visão. Então, eu acredito que esse lance dos 3 é o mais difícil, o de maior nível de subjetividade na interpretação e que faria aí com que realmente tivesse uma discussão, como foi o caso da análise que eu vi ontem pelos profissionais da televisão. É, mas eu acredito que aí a arbitragem acertou aí em dizer que não foi pênalti, tá? Minha opinião. Então, é isso. Esses foram os lances de Cruzeiro 3, Vasco 3. A gente mostrou os gols, pelo visto nos gols a gente não identificou nenhum grande problema. A expulsão ali do jogador
do Cruzeiro, ah, do Vasco, perdão, no lance, se não me engano, em cima do Matheus Pereira ali, aquele pisão também, acho que não tem nenhuma grande dúvida, mas houve 3 lances de possíveis pênaltis que levantaram muita reclamação dos dois times e teve até confusão no fim do jogo, né? Teve policiamento, o Pedrinho falou algumas coisas, presidente do Vasco, e teve relatos na súmula. Vamos ver o que, que o STJD vai decidir acerca disso, mas foi um jogo que não terminou, vamos dizer assim, de forma. Terminou com os ânimos exaltados, vamos dizer assim. Os ânimos exaltados aí. E, bom, na nossa interpretação, o Vasco teve 2 pênaltis aqui pelo canal e a arbitragem. O Vasco teve 2 pênaltis que não foram assinalados, tá? E isso poderia sim, lembrando que o Vasco saiu atrás do placar, perdeu o jogador e empatou o jogo, mesmo com 10 jogadores, jogando todo o segundo tempo com 10 jogadores, tá? 2 pênaltis a favor, um cenário como esse, certamente o Vasco poderia ter saído, inclusive, ainda melhor. Ainda assim, com esse empate, o Cruzeiro demitiu seu técnico, o Tite, né? Que foi técnico da seleção brasileira em 2 Copas, mas que não resistiu aos resultados. O Cruzeiro ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. Tá? Então, essa foi a nossa análise. É, vamos aí à próxima análise. Espero que tenham gostando aí dos vídeos e das análises que a gente está fazendo. E até o próximo vídeo. Lembrando que você também pode sugerir aí o seu lance, o seu jogo, para que a gente faça uma análise aqui. Legal? Então, até o próximo vídeo.